Olá pessoal, boa noite. Eu sou a professora Graziela Cabral de Língua Portuguesa e venho trazer algumas dicas para o concurso do TRT. Vamos resolver algumas questões e chamar a atenção para alguns pontos que são extremamente relevantes para a nossa banca, que é a banca AOCP. Bem, então vamos lá, destacar algumas ideias aí que são bem importantes. Bem, nós temos o conceito de oração interrogativa. Oração interrogativa, ela vai trabalhar com uma pergunta. Agora, as nossas orações interrogativas, elas podem ser chamadas de orações interrogativas diretas ou orações interrogativas indiretas. As orações interrogativas diretas, elas vão trazer um ponto de interrogação. Então, quando eu digo que horas são, quem é o autor, eu tenho ponto de interrogação, eu tenho a oração interrogativa direta. Só que existem também as orações interrogativas indiretas. Essas orações interrogativas indiretas, elas não trabalham com ponto de interrogação. Mas você vai perceber que no contexto existe um verbo. E existe aí um verbo que traz uma ideia de pergunta. Então, quando eu digo perguntou quem é o autor, eu não tenho ali um ponto de interrogação, mas observe que existe um verbo trazendo uma ideia de pergunta. Ele perguntou, ele indagou, ele questionou. Observe que se você retirar esse verbo que traz essa ideia de pergunta, retira aqui, ó, o ele perguntou, você vai visualizar essa frase, ó, quem é o autor? E aí você percebe que existe ali uma oração que traz uma ideia de pergunta. Essa oração interrogativa é uma interrogativa indireta. No exemplo de baixo também, indaguei, qual é o seu nome? Observe que aqui eu indaguei, eu perguntei, eu questionei, eu tenho esse verbo que traz essa ideia de pergunta. Se você retirar esse verbo, você vai perceber, ó, retirei. Qual é o seu nome? Observe que aqui você tem uma oração interrogativa que não traz um ponto de interrogação. A ideia da pergunta, ela só é percebida quando você retira o primeiro verbo. Essa oração interrogativa, ela é chamada de interrogativa indireta. Então, quando a banca falar interrogativa direta, preciso de uma pergunta com ponto de interrogação. Se ela falar em interrogativa indireta, não trabalho com ponto de interrogação, mas trabalho com verbo que traz uma ideia de pergunta. Bem, outra ideia aí que nós precisamos visualizar é o trabalho com a crase nas nossas horas, trabalhando com uma hora chamada de hora específica. Opa! Sempre que você trabalhar com uma hora específica, sempre que você trabalhar com uma hora determinada, essa hora específica, ela tem crase. Então, quando eu digo, o nosso aulão começou às 19 horas, eu quero dizer que o aulão começou quando eram 19 horas. Isso é uma hora específica, é uma hora determinada. E aí, a hora específica, a hora determinada, ela traz essa crase. Então, quando eu digo ele saiu às 8 horas, eu quero dizer que ele saiu quando eram 8 horas. O relógio marcava 8 horas. Hora específica, crase obrigatória. Do mesmo modo, o avião partiu às 10 horas. Eu quero dizer que o avião partiu quando eram 10 horas. Hora específica, crase obrigatória. Bem, outra ideia que nós vamos visualizar na nossa questão diz respeito ao aposto, o aposto explicativo. Bem, o aposto é um termo que você vai usar para explicar uma informação anterior, para esclarecer uma informação anterior. E esse aposto explicativo, ele sempre vai ser separado por um sinal de pontuação. Você consegue separar por vírgula, consegue separar por travessão, por parênteses e até por 2 pontos. Você tem que colocar o sinal de pontuação. Então, quando eu digo o S9, o novo celular da Samsung começou, aqui é começou, né? Começou a ser vendido no Brasil. Então, o que começou a ser vendido no Brasil? O S9. Tá, mas o que é o S9? É o novo celular da Samsung. Isso aqui está trazendo uma explicação em relação ao S9. Eu estou esclarecendo um termo anterior. Se eu explico esse termo anterior, isso aqui é um aposto que você vai chamar de aposto explicativo. E esse aposto tem que ser separado por pontuação. Nesse caso, ele apareceu isolado por vírgulas. Ele poderia ser isolado por travessões, ele poderia ser isolado por parênteses, tudo bem? A pontuação aí é obrigatória. Então, o S9, o novo celular da Samsung, começou a ser vendido no Brasil. Bem, outro aspecto que a nossa questão vai discutir
diz respeito à nossa colocação pronominal. Então, ao observar alguns pronomes chamados de pronomes oblíquos átonos, que são essas palavrinhas, me, te, se, o, a, os, as, lhe, lhes, nos e vos. Você está trabalhando com pronomes oblíquos. E esses pronomes oblíquos, eles vão ser empregados em algumas posições em relação ao nosso verbo. Então eu posso fazer, não me ajudou. Esse pronome me, ele apareceu antes do verbo. E quando ele aparece antes do verbo, você me diz que isso é uma próclise. Quando eu faço ajudar-me a, olha o meu pronome aqui, olha o me. O verbo é esse, ajudará. O pronome está no meio. Quando o pronome está no meio, o que você tem é uma mesóclise. Quando eu faço agora ajudou-me, esse pronome, ele apareceu depois do verbo. Quando ele está depois do verbo, você vai me dizer que isso é uma ênclise. Então eu tenho o pronome antes, no meio ou depois do verbo. Eu tenho próclise, mesóclise ou ênclise. Agora, o que é fundamental nós sabermos? Para que você use uma próclise, ou seja, o pronome antes do verbo, é necessário que você tenha uma palavra ali na frente que vai funcionar como uma palavra atrativa. Nesse caso, você tem a palavra não, que é uma palavra com sentido negativo. Toda vez que você trabalhar com uma palavra negativa, desde que você não tenha vírgula, desde que você não tenha um ponto separando, a palavra negativa sem a pausa, ela vai funcionar como elemento atrativo. Então, palavras negativas, os nossos advérbios, os nossos pronomes relativos, os nossos pronomes indefinidos, os nossos pronomes interrogativos, todas as nossas conjunções subordinativas são alguns exemplos de elementos atrativos. Agora, o fundamental é saber, só posso usar o pronome aqui na frente se houver uma palavra atrativa, tudo bem? Se você não tiver uma palavra aqui na frente, você não pode usar a próclise. E alguns casos de elementos atrativos são esses daqui: palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos, conjunções subordinativas. Vamos destacar mais dois casos. Orações optativas, que são orações que expressam um desejo. Frases do tipo, Deus te guie, que os anjos te protejam, que tudo dê certo. Oração optativa é oração que expressa desejo. E aí o pronome tem que aparecer aqui na frente, ele tem que aparecer antes do verbo. Outro caso, quando você tem a preposição em, acompanhada de um verbo no gerúndio, que é o verbo que traz a terminação NDO. Então, quando você faz assim, vou colocar aqui mesmo, em se falando de futebol. Então, eu tenho aqui a preposição em e eu tenho aqui o verbo no gerúndio. Observe como o pronome ele aparece antes do verbo. O em mais o gerúndio é mais um elemento que faz com que a próclise seja obrigatória. Tudo bem? Normalmente eles trabalham com as palavras negativas e com os advérbios. Esses são os casos mais importantes. Tudo bem? Então só pode usar a próclise se houver uma palavra o quê? Atrativa. Agora, se quiser dar pause aí no vídeo para fazer as anotações, não tem problema não, tudo bem? Você dá um pause aí, daqui a pouquinho você dá o play de novo e faz as novas anotações, tá? Então, palavras negativas, advérbios, pronomes relativos, pronomes indefinidos, pronomes interrogativos, conjunções subordinativas, orações optativas e o em, acompanhado do verbo do gerúndio, são fatores que obrigam a próclise, ou seja, usar o pronome antes do nosso verbo. Então, beleza, coloquei aí uma questão para vocês da banca AOCP, em que essas ideias, elas são exploradas. Bem, na letra A, olha o que ele faz. No excerto, o ano passou rápido? Não dá para cumprir todas as obrigações dentro dos prazos?
O dia parece cada vez mais curto? Por que não se tem mais tempo para nada? Observe que você encontra perguntas com ponto de interrogação. Toda vez que o ponto de interrogação é usado, você tem uma oração interrogativa que é chamada de interrogativa direta. E a questão diz, os pontos de interrogação eles são utilizados para marcar frases interrogativas indiretas. Não são interrogativas indiretas, são interrogativas diretas. Então, por isso a letra A está errada. Na letra B, no excerto, se sai às 7h15. Então, quando eu digo ele sai às 7h15, eu quero dizer que ele sai quando são 7h15. Isso aí é uma hora específica. Ele sai às 8h30, ele sai às 9 horas, ele sai às 9h05. Isso é a hora específica, o relógio está marcando tal hora. E sempre que você trabalhar com a hora específica, o uso da crase é obrigatório. E a questão diz que nesse trecho o uso da crase é facultativo, tendo em vista que está antes de uma indicação de horas. Não, isso não tem nada a ver com crase facultativa. Hora específica, crase obrigatória. Então, esse item está errado. Agora, olha o que ele vai nos afirmar na letra C. No excerto, Florival Cherokee. Quem é esse cara? Esse Florival, ele é doutor em psicologia experimental pela Universidade de São Paulo e psicólogo clínico. Então, esse Florival, ele está explicando alguma coisa. E ele é doutor em psicologia e psicólogo clínico. Isso está trazendo um comentário em relação ao Florival, está trazendo uma explicação em relação a ele. Quando eu explico um termo anterior, eu tenho um termo que é chamado de aposto explicativo. E esse aposto explicativo, ele apareceu isolado por vírgulas. E aí o emprego está perfeito. Eu posso isolar por vírgulas, por travessões, por parênteses, sem problemas. E aí ele diz que o uso das vírgulas está incorreto. Não está incorreto, ele está correto. A afirmativa é errada. Agora, que fazem com que não se dê conta. Observe que aqui, esse pronome ser, ele foi usado antes do verbo. E para que ele seja usado antes do verbo, eu preciso de uma palavra atrativa. E aí observe que você tem a palavra não aqui, que é uma palavra com valor negativo. E a palavra com valor negativo é um elemento atrativo. Então, olha o que a banca pergunta. A próclise, ou seja, colocar o pronome aqui antes do verbo, ela é utilizada por haver uma palavra de sentido negativo que está atraindo o nosso pronome átono. É em função disso ou não? Sim, então esse item está correto. Por isso a nossa resposta foi a letra D de dado. Palavra negativa é elemento atrativo. Tudo bem, gente? Ficou claro isso? Qualquer dúvida, coloque lá no comentário, no Instagram, no Facebook, que aí depois eu respondo a você, tá certo? Bem, temos mais algumas ideias para a gente resolver a próxima questão. Bem, o que a OCP vai cobrar nessa próxima questão? Bem, nós precisamos visualizar o conceito de adjunto adnominal. O adjunto adnominal, ele é uma função sintática que necessariamente vai aparecer acompanhando um substantivo. O adjunto adnominal, ele pode aparecer com preposição, ele pode aparecer sem preposição, mas ele necessariamente vai acompanhar o nosso substantivo. Então, na frase, os meus 2 novos cadernos de espiral, eu tenho aqui a palavra cadernos. Observe que dá para você colocar um artigo. Eu consigo fazer os cadernos. Se dá para colocar um artigo, a palavra cadernos é um substantivo. Vamos visualizar o que acompanha esse substantivo. Então, eu tenho aqui, os. São os cadernos, são os meus cadernos, são os 2 cadernos, são os novos cadernos e são os cadernos de espiral. Então, observe que todos esses elementos, eles apareceram acompanhando o substantivo. E todos os elementos que aparecem acompanhando o substantivo, eles são classificados como o quê? Como adjuntos adnominais. Então, os, meus, 2 novos e de espiral, esses elementos ligados ao substantivo, eles funcionam como adjuntos adnominais. Tudo bem? Agora vamos a um outro conceito,
que para a banca OCP é muito importante, isso tem caído muito em algumas provas, e no seu edital ele inclui isso no tópico ortografia, tá? Eles gostam bastante desse raciocínio, que é o raciocínio dos nossos dígrafos. O dígrafo, ele é uma estrutura que traz duas letras, mas essas duas letras, elas vão trazer apenas um som, vão representar apenas um som, que nós vamos chamar de apenas um o quê? Fonema. Então, são duas letras que representam apenas um fonema. E aí eu tenho que saber que existem esses dígrafos aqui, que são os chamados dígrafos consonantais. Esses dígrafos consonantais, eles representam duas letras com um som só, com um fonema só. Eles vão funcionar como fonema de uma consoante. E quais são eles? RR, SS, SC. Agora, cuidado com SC, porque para que ele seja dígrafo, ele tem que aparecer acompanhado de E ou acompanhado de I, porque só assim você vai ter duas letras com apenas um som, tudo bem? Então, SC é acompanhado de E ou de I, não vale acompanhado de A, de O ou de U, eu já vou ilustrar isso. O SC cedilha, o XC, o XS, o NH, o LH, o CH, o GU e o QU. Agora, com GU e com QU, eu preciso de um cuidado. Para obedecer a definição de dígrafo, eu preciso ter duas letras com apenas um som. Para que isso aconteça com GU e com QU, é necessário que esse U não seja pronunciado. Porque com esse U não pronunciado, eu realmente vou ter duas letras e eu só vou pronunciar uma. Eu vou ter duas letras e vou pronunciar o G. Eu vou ter duas letras e vou pronunciar o Q. Porque se eu pronunciar o U, eu vou pronunciar o G com U, o Q com U. Aí eu vou ter duas letras e dois sons. Então não vai valer como dígrafo, tudo bem? Então, para que GU e QU funcionem como dígrafos, é necessário que o U não seja pronunciado. Isso só vai ser possível quando você trabalhar com esses sons. G, GI, Q e Ki, tudo bem? Então, isso só vai ser possível com esses sons, G, GI, Q e Ki. Então, vamos lá. Quando você pensa na palavra carro, você tem o RR. RR sempre é dígrafo. Seção, SS sempre é dígrafo. Exceto. Observe que aqui ó, o XC aparece, mas você só fala o C. Você fala exceto. Tudo bem? Você tem duas letras com um som apenas. Ganho. O NH tem o som do NH, ele é sempre dígrafo. Galho, eu tenho aqui o LH. LH sempre é dígrafo. Chave, CH sempre é dígrafo. E desço, eu tenho aqui o SC cedilha, que está aqui, ó, ele também é dígrafo, tudo bem? Agora, como eu disse, cuidado com o SC, que ele só vai ser dígrafo acompanhado de E ou acompanhado de I. Bem, se você pensa então, ó, vou colocar exemplos aqui. Se eu tenho esta palavra, ó, eu falo nascer, eu falo só o C, o SC está acompanhado de E. Observe que aqui, ó, eu falo nasci, eu não falo nasci, eu falo só o C, nasci. Agora, observe que se eu fizesse assim, ó, escada, em escada ninguém pensa em falar ecada, todo mundo fala escada, você fala o S, você também fala o C. Então, nesse caso, ele não pode funcionar como dígrafo. Para que eu tenha dígrafo, eu tenho que ter duas letras e apenas um som. Então, SC, duas letras com som, só quando ele estiver acompanhado de E ou acompanhado de I. E reforçando, GU e QU só são dígrafos quando o U não é pronunciado, o que só é possível nesses sons, G, GI, Q e Ki, tudo bem? Só com esses sons. Agora, além dos dígrafos consonantais, que são aqueles listados, você vai encontrar os dígrafos chamados de dígrafos vocálicos. E quais são os dígrafos vocálicos? Essas estruturas aqui. AM, EM, IM, OM e UM. Além de AN, EN, IN, ON e UN. Observe que eu tenho de continuar obedecendo a definição de dígrafo. O que é um dígrafo? São duas letras que representam apenas um som, apenas um fonema. Então, no caso do AM e o AN, eu preciso do som AN, EM e EN o som E, IM e IN o som I, OM e ON o som O e o M e o N o som Tudo bem? Porque dessa forma você trabalha com duas letras e apenas um fonema. Agora, cuidado,
Por quê? Estas estruturas aqui, elas sempre vão trabalhar com esses sons. Então, elas sempre vão funcionar como dígrafos. Agora, estas daqui, elas só vão funcionar como dígrafos quando elas aparecerem no início ou no meio da nossa palavra. Nunca no final. A M, EM, a N e EN só são dígrafos no início ou no meio. No final, não. Por que no final, não? Quando você encontrar a M, EM e EN no final, o AM ele vai trazer o som do ão. E o EM e o EN ele vai trazer o som do EN. Significa que aqui, ó, você vai ter quantas letras? Você vai ter 2 letras, mas você vai pronunciar ão, você vai pronunciar em. Significa que você vai pronunciar também o quê? 2 fonemas. Você vai ter 2 letras e também 2 fonemas. Então você não vai poder pensar em dígrafo. Então vamos observar essa ideia. Quando eu penso na palavra encontro, observe que aqui, ó, eu tenho o EN e o EN está aqui no início da minha palavra. É isso aqui, ó, en. Eu tenho o ON. O ON sempre é dígrafo. 2 letras, um som só. É encontro. Tudo bem? É N no início e o ON sempre funcionam como dígrafos. Aqui, enfim, o EN está aqui no início, ó. É isso que você vai falar. En. E o IM sempre é dígrafo. É enfim. Ombro. Olha lá, eu tenho o OM que sempre é dígrafo. É ombro. 2 letras, um som apenas. Algum, olha lá, o M. O M sempre é dígrafo. É algum. São 2 letras e apenas um fonema. Agora, só para ilustrar essa ideia, observe que se eu tivesse, ó, a palavra falam, esse AM está no final. Você não pronuncia, não é falam. Você diz como? Falão. Falão. Eu tenho 2 letras e eu tenho 2 sons, eu tenho 2 fonemas. Então, eu não posso pensar nisso como dígrafo, tudo bem? Então, muito cuidado. Estes daqui só são dígrafos no início ou no meio e estes daqui sempre são dígrafos. Quando a questão pedir para você contar letras e fonemas, você pode contar as letras normalmente. Letras são as representações gráficas. Então, guerra, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu tenho aqui 6 letras. E eu posso fazer a transcrição, que é observar como essa palavra é pronunciada. Só que eu acho muito mais fácil você trabalhar de que maneira? Toda vez que você tiver um dígrafo, você sabe que o dígrafo são 2 letras representando apenas um fonema. Significa que você tem uma letra a mais em relação ao número de fonemas. Ou seja, eu tenho um fonema a menos. Toda vez que a letra X trouxer o som do KS, significa que você tem uma letra e essa letra ela está representando 2 sons. É o som do KS. Significa que você tem um fonema a mais em relação ao número de letras. E ainda existe o H que interfere. O H é uma letra que você não pronuncia no português. Ele é uma letra etimológica. Então, ele é uma letra, mas essa letra não tem som. Ela representa 0 fonema. Significa que você tem uma letra a mais. Se eu tenho uma letra a mais, eu tenho um fonema a menos. Então, cada dígrafo é um fonema a menos. Cada X com som de KS é um fonema a mais. Cada H, letra etimológica, é um fonema a menos. Então, vamos lá. Guerra. São 6 letras. Guerra. Lembra que G, Gui, Que e Ki, o GU é pronunciado. O GU é dígrafo porque o U não está sendo pronunciado. Então, o GU é dígrafo, o RR é dígrafo. Cada dígrafo você diminui 1. Se eu tenho 2 dígrafos, menos 2. Eu tenho o quê? 4 fonemas. Agora, eu poderia fazer a transcrição, tá? É isso aqui que você fala. Você fala guerra. Agora, em unha, conta as letras. Eu tenho 1, 2, 3, 4. São 4 letras. Eu tenho NH, que é dígrafo. Cada dígrafo menos 1. Significa que eu tenho 3 fonemas. É isso que eu falo. Nha. Nexo. Eu tenho 4 letras. Mas aqui eu tenho X com som de KS. Então, eu vou ter um fonema a mais. Se eu tenho um fonema a mais, eu conto 5 fonemas. Observe que é isso que você fala, ó. Nexo. Não acho interessante ficar fazendo essa transcrição fonética, porque dá maior trabalho, desnecessário. Trabalha, cada dígrafo diminui 1. Cada X com som de KS soma 1.
hoje eu tenho 4 letras, mas eu tenho H, que não é pronunciado. Cada letra etimológica diminui 1. Então eu tenho o quê? 3 fonemas. Agora, em celular, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 letras. Tenho 7 letras. Não tem dígrafo, não tem X, não tem H. Não altera nada. Se você não encontrar esses elementos, você tem 7 letras e também 7 fonemas. Tudo bem? Eu acho bem mais simples trabalhar dessa forma. Agora, a questão, ela também vai explorar alguns conectores. E aí, conector não tem jeito, eu tenho que conhecer, eu tenho que memorizar alguns conectores. Bem, então você encontra esses conectores que são chamados de conectores conclusivos. Esses conectores vão ser usados para trazer uma ideia de conclusão. Então, logo, portanto, assim, então, destarte, dessarte, o pois, só se ele estiver deslocado, tá? Só se ele aparecer depois do verbo. Então, você vai perceber que ele está depois do verbo. Ah, ela explicou. Você entenderá, pois. Tá vendo aqui, ó, a oposição do pois. Ele está depois do verbo. O pois depois do verbo é conclusivo. Bem, então, no exemplo, vocês estão estudando. Então, farão boa prova. Conector então tem que guardar, é conclusivo. Então, memoriza. Logo, portanto, assim, então, destarte, dessarte, o pois deslocado. São conectores conclusivos. Agora, a questão ela vai explorar também os conectores concessivos. O conector concessivo, ele é usado para estabelecer uma relação de oposição, uma relação de contraste. Então, você vai perceber que naquele contexto existe uma oposição. Olha o exemplo. Embora estivesse com dúvidas, nada falou. Se uma pessoa está com dúvida, qual é a expectativa? Que essa pessoa fale, que ela se manifeste. Mas a pessoa não falou nada. Olha a relação de contraste, olha a relação de oposição. Essa relação de oposição com esse conector, embora, conquanto, mesmo que, ainda que, posto que, eles são conectores concessivos. Tudo bem? Então, olha quanta ideia aí a gente está relembrando para a gente conseguir trabalhar aí a próxima questão. Bem, agora, a questão, ela também vai explorar os valores do quê? Então, olha só que interessante, né? Uma questão da OCP, ela tende a trabalhar com vários conteúdos, né? Então, tenha cuidado com isso. Você tem um conteúdo programático aí que é gigantesco, você tem 10 questões para algumas provas, 15 questões para outras, mas na mesma questão eles vão explorando vários assuntos diferentes. Bem, então, ele vai explorar o valor do que também. E o que, ele pode ser analisado como, ele pode ser um pronome relativo. Quando o que é pronome relativo, uma das maneiras de visualizar é conseguir perceber que esse que pode ser substituído por o qual, a qual, os quais ou as quais. Então, esta é a cena que usei. Eu consigo fazer, esta é a senha a qual eu usei. Esta é a senha a qual eu usei. Se você consegue fazer essa substituição, esse que é um pronome relativo. Na outra, aquela é a senhora em que confio, eu consigo fazer, aquela é a senhora na qual confio. Se esse que pode ser trocado por a qual, ele também é um pronome relativo. Agora, o que, ele pode em algumas frases ser trocado pelo de. E quando ele pode ser trocado pelo de, ele funciona como uma preposição, que você vai chamar de preposição acidental. Normalmente ele coloca essa construção, ter que. Dizer ter que é o mesmo que dizer ter de. Ter que é o mesmo que ter de. Quando eu digo eu tenho que estudar, eu quero dizer que eu tenho de estudar. Ah, eu tive que falar com você, eu tive de falar com você. Então, ter que é o mesmo que ter de. Quando esse que pode ser trocado por esse de, esse que ele funciona como essa preposição, que você vai chamar de preposição acidental. Tudo bem? Então, ela terá que sair. Ela terá de sair.
preposição acidental. Agora, um outro valor importante para o nosso que aparece aqui na frase 3. Quando eu digo eu quero que ele me oriente, observe que eu tenho como verbos quero e oriente. Eu vou separar aqui antes do que. E eu vou tentar trocar essa oração pelo isso. Eu quero que ele me oriente, dá para fazer eu quero isso. Sempre que você conseguir trocar a oração pelo isso, essa sua oração ela é chamada de oração subordinada substantiva. E esse que você encontra, ele é chamado de conjunção integrante. Eu falei que isso era importante. Eu falei isso. Eu notei que você entendeu. Eu notei isso. Sempre que conseguir colocar o isso é oração subordinada substantiva e o que é conjunção integrante. Então, na outra frase, eu tenho certeza de que ele virá. Observe que agora você consegue fazer eu tenho certeza disso. Deu para colocar o isso, é oração subordinada substantiva e esse que é uma conjunção integrante. Não tem problema que apareça aqui acompanhado da preposição não, tá? Sem problemas você consegue fazer isso. Bem, então agora sim, vamos trabalhar aí a nossa questão 2. Então ele pede a opção correta. Eu tenho que fazer a minha lição de casa. Observe que o seu verbo está aqui, ó, eu tenho que fazer. E quem faz alguma coisa. Eu vou fazer o quê? A minha lição de casa. O fazer, ele é um verbo transitivo direto, você faz alguma coisa. E o que completa o verbo transitivo direto? O objeto direto. Observe que esse de casa, ele só está especificando para você qual é a lição. É a lição de casa. A lição, isso na realidade é um substantivo. Dá para colocar o artigo é substantivo. E o elemento que acompanha o substantivo não é um objeto indireto. O elemento que especifica o substantivo, ele funciona como adjunto adnominal. É a lição de casa, é a lição trabalhosa, tudo bem? É a lição de português. Acompanhou o substantivo é adjunto adnominal. E ele está dizendo que esse termo é objeto indireto. Não, é adjunto adnominal. Agora, olha a palavra guerra. A palavra guerra traz 1, 2, 3, 4, 5, 6 letras. Eu tenho 6 letras. Eu tenho dígrafo? Tenho. Olha o GU e o RR. Para cada dígrafo, você diminui um fonema. Se eu tenho 2 dígrafos, menos 2. Eu tenho 4 fonemas. E o GU e o QU, eles funcionam como dígrafos. Então, eu tenho 2 dígrafos ali. Significa que a letra B está certa ou está errada? Está certinho. Agora, no segundo quadrinho do texto 2, eu nem coloquei o quadrinho de propósito, porque você tem que conhecer o valor do conector. Eu tenho a palavra então. A palavra então, ela é um conector conclusivo. Então, você consegue trocar pelo conquanto? Conquanto, aguarda o início dele, ó. Conquanto é concessivo. Ele é um conector concessivo sempre. Ele não tem nada a ver com a conclusão. Ele é o embora. Ele é usado para oposição. Então, você não consegue trocar. Na letra D, olha lá. Tenho que. Dizer tenho que é o mesmo que dizer tenho de. Ter que é ter de. Esse que, ele está dizendo que é um pronome relativo. Não. Quando eu substituo, ele é uma preposição, que você vai chamar de preposição acidental. Tudo bem? Eu terei que sair. Eu terei de sair. Preposição acidental. Então, como ele queria a certa foi aí a nossa letra B de bola. Bem. E na nossa questão 3, olha aí o que ele vai explorar nessa nossa questão 3. Assinale a alternativa em que a função do que sublinhado está corretamente indicada entre parênteses. Então, letra A. Dando a impressão de que o tempo passa cada vez mais rápido. Dá para fazer, está dando a impressão disso. Eu tenho a impressão disso. Sim. Se dá para colocar o isso, lembra que a oração é subordinada substantiva. E esse que você tem, ele é uma conjunção integrante. Ah, eu tenho a sensação de que ele está nervoso. Eu tenho a sensação disso. Aí é conjunção integrante. Eu tenho a impressão disso, conjunção integrante. Não é pronome relativo.
Agora, hoje, temos várias tarefas que não tínhamos. Dá para fazer temos várias tarefas as quais não tínhamos. Esse que você troca por as quais, ele é um pronome relativo. E ele está dizendo que é uma partícula expletiva. Partícula expletiva, ela também pode ser chamada de partícula de realce. É um que você consegue tirar da sua frase. Se eu digo, ó, ele que trabalha. Ele que trabalha. Tira o quê? Ele trabalha. Tá vendo que dá para tirar? Se você tirar o quê, leia a frase inteira. Hoje temos várias tarefas, não tínhamos. Fica esquisito, então não dá para tirar. A partícula expletiva você consegue retirar. Na letra C, as demandas exigem que as pessoas tenham inúmeras habilidades. Dá para fazer, as demandas exigem isso. Deu para colocar o isso, é oração subordinada substantiva, e esse que é uma conjunção integrante. Então, por isso, a certa é a letra C. E na D, as pessoas tentam alocar dentro do tempo mais ações do que cabem nele. Quando eu digo ele estuda mais do que você, ele estuda menos do que você. Usar esta construção, mais ações do que cabem, estas estruturas elas são usadas para trazer a ideia de comparação. Ele trabalha mais do que o pai, ele trabalha menos do que o pai. Tudo bem? Então, mais do que e menos do que é para comparação. E vale destacar que esse do da comparação, ele é um elemento facultativo. Eu poderia dizer, ele trabalha mais que você, ele trabalha menos que você. E aí, a classificação do que nessa comparação é até uma conjunção, tá? Mas essa conjunção não é explicativa. Se a ideia é de comparação, essa conjunção é uma conjunção o quê? Comparativa. Tudo bem? Bem, gente, então eu espero que você tenha gostado aí dessas dicas que foram bem objetivas, tá? A gente vai dar uma paradinha aí e eu quero até divulgar para você o cupom de desconto que está valendo hoje para você que está assistindo aí o nosso aulão. O nome do cupom é AOCP30, tá? Hoje, os módulos voltados para o concurso TRT estão com desconto de 30% de desconto, tudo bem? Basta você usar aí o cupom AOCP30, tá? Então, espero que você tenha gostado aí das nossas dicas. Vamos dar uma paradinha. Em breve, vocês vão ter aí mais algumas dicas.